Olá, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Destaque. São exatamente 2 horas e 28 minutos em Esteio. Programa Falando no Ar hoje especial nesta tarde ensolarada, tá? De 28 de maio de 2018 e hoje com a satisfação de ter aqui nos nossos estudos pela primeira vez o presidente do sindicato dos motociclistas, motoqueiros, como é que é? Walter Ferreira. Muito obrigado, Walter, por participar do nosso programa pela primeira vez e falar um pouco desta categoria, que também é uma categoria que está há muitos anos, há décadas, na luta de conseguir o seu espaço, assim como os nobres caminhoneiros em todo o território nacional. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da emissora, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço fraternal aos motofretistas, aos mototaxistas, aos motociclistas em geral. Nossa categoria é denominada motofretistas e mototaxistas. Motoqueiro não, motoqueiro já é um pejorativo. Motoqueiro é aquele que desrespeita as normas de trânsito, comete ilícitos, então não é bem-vindo essa agregação à nossa categoria de motoqueiros. Respeitamos, né? Porém, são responsáveis pelo que fazem, mas não dentro do nosso nicho, que é uma prestação de serviço com transparência, com cuidados aos nossos familiares, com respeito às normas e regras de trânsito. E assim mesmo, por nossa infelicidade, nós somos partícipes de um alto índice de acidentalidade, cujo nós temos vários colegas com membros superiores e membros inferiores perdidos, braço ou pernas, e infelizmente outros que nós perdemos aí ao longo da caminhada vindo a óbito. Hoje, qual é a situação do sindicato e dos motofrentistas? Infelizmente, a nossa categoria ainda, aos olhares, principalmente dos governantes, é a escória da sociedade. Eles nos olham como baderneiros, como motoqueiros, eles ainda não se atinaram de fazer a separação, de separar o joio do trigo. Eles colocam a todos na mesma vala. A partir do momento que o motoqueiro comete um ilícito, é os motociclistas todos que são cometedores de ilícitos. E à frente do Sindimoto, onde estou há 20 anos, o meu principal foco e trabalho é resgatar essa dignidade que os motofretistas e mototaxistas têm e merecem, porque são trabalhadores como qualquer outro do setor da economia. Mas, infelizmente, a sociedade em si, que utiliza os nossos serviços no ramo de medicamento, alimento, papéis, gás, água, e nos momentos mais difíceis e sufocantes, nós estamos ali para resolver o problema daquela pessoa, a gente acaba sendo um anjo quando a gente vai entregar, e logo que a gente sai, a gente entra para a ala dos malfeitores, dos diabinhos do trânsito, que prejudica todo o trânsito. Mas isso carece ainda de uma mudança de conceito, essa cultura enraigada, né, que moto é símbolo de rebeldia, isso já vem lá dos anos 60, né, e se cultuou com... o mundo evoluiu dos anos 60 sim, para cá, né? Mas infelizmente a mente dos nossos governantes não evoluíram para desviar, evoluíram para surrupiar a sociedade, tirar direitos da sociedade que a gente assiste no dia a dia de hoje. Hoje, quantos motofrentistas, motociclistas são associados ao Sindimoto? Hoje nós temos 13 mil associados, mas nós somos 250 mil profissionais no Estado. Dentro desta gama de trabalhadores, nós temos o que escolheram trabalhar no ramo da alimentação, medicamento, o transporte de água, transporte de gás, e assim sucessivamente. Então, nós temos muito ainda por trabalhar. Nós sofremos todas as dificuldades que nos encontramos na rua, com penalização, às vezes, indevidas, multas, intempéries do tempo, hora está calor, hora está frio, hora chove, e sem contar que ainda não foi divulgado, em breve virá. A nossa categoria terá vida curta, porque nós aspiramos... Por que, em qual sentido? Nós aspiramos todas as impurezas que nós encontramos na rua. Nós consumimos, através das vias respiratórias, um alto índice de poluente que acaba no futuro próximo tendo toda uma doença, toda uma deficiência em todos os componentes respiratórios, inclusive com o pulmão. E a gente acaba contraindo doenças perigosas, e a nossa categoria acaba que
Aí, talvez o trabalhador com 20, 30 anos em cima de uma motocicleta, ele completando aí 40, 50 anos, apesar que ele começa aos 18, ele pode vir a óbito cedo por uma série de doenças que contraiu, não porque ele quis, mas devido à exposição que ele tem na rua e a aspiração de metais leves e pesados e altos poluentes, principalmente fumaça de óleo diesel, todos esses poluentes que se saem do combustível. Pois é, a gente está nessa situação no país, que é a greve dos caminhoneiros, né, que está no 8º dia já, alguns pontos, algumas tratativas, outros nem tanto, mas enfim, ainda está aquele ponto de interrogação, se vai terminar, quando que vai terminar. No caso, hoje, como sindicato, como presidente de um sindicato de tamanha abrangência, que é do Sindimoto, vocês são contra ou a favor a essa paralisação dos caminhoneiros? Essa consciência não deveria ser somente do Walter enquanto sindicalista, mas e sim da sociedade brasileira, que nós vivemos num país onde ele está sendo surrupiado, os direitos são tirados, pessoas ficam na fila dos hospitais, não tem medicamento nas farmácias públicas. Isso não é culpa dos caminhoneiros, isso é culpa dos nossos governantes. Não se tem dinheiro para reduzir, para subsidiar a gasolina, mas tem dinheiro para certos desmandos que estão aí expostos. Eu penso que a única categoria que tem competência e envergadura política para parar esse país são os caminhoneiros. Infelizmente, as demais não, inclusive a minha. Então, até porque não tem político envolvido, até em algumas manifestações, os políticos estão omissos. Eles estão começando a falar agora que eles estão começando a abrir a boca, porque eles ficaram vários dias bem quietinhos. Na verdade, no meu entendimento, eu penso que eles não têm moral para falar nada, porque quem rouba uma nação não tem moral para pregar moralidade. Né? E eu espero que na próxima eleição que teremos que vem por aí, a sociedade brasileira pensa, reflita e não caia naquela máxima que eles usam, que o povo é burro e esquece tudo rápido e vota nos mesmos nos próximos. Então, eu vejo que, infelizmente, ou felizmente, para a sociedade em geral, porque houve uma redução do óleo diesel, não houve da gasolina, então a sociedade continuará arcando com esse custo. Então, é uma falácia se alguém entender que a greve acabou, porque eu vou ter gasolina para andar. Tem postos aí vendendo a gasolina a R$7, a R$8. Eu acho que o cidadão não deveria abastecer por esse valor. Deveriam fazer, como foi feito na Alemanha, e quando teve um aumento, todo mundo parou os carros no meio da rua, trancou e foi embora para casa a pé, até que o governo retornou e colocou a gasolina no seu devido valor. Então, veja, a sociedade, mais uma vez, os que têm veículos que utilizam gasolina, como eu utilizo e utilizo para trabalhar, a gente vai pagar essa conta. E nós já vamos começar a pagar a partir de hoje. Já tem alguns postos que têm combustível, mas até que essa situação volte à normalidade... Que vai levar mais uma semana. Não, eu acredito que vai levar uns 15 dias. De 15 para 20 dias. Então, os postos que recebem essa gasolina, infelizmente, nesta gama de postos, nós temos o cidadão de bem, como tem o cidadão dono do posto mal intencionado, que eleva a gasolina de R$ 4,50 para R$ 7,00. Já vem com cunho e com o objetivo de fraudar, de ganhar, sem se preocupar que aquilo é prejudicial para a cadeia produtiva. Então, nós, veículos que utilizam de gasolina, nós vamos sofrer as consequências nos próximos dias. Os caminhoneiros tiveram vantagem? Sim, e merecem. Infelizmente, o nosso país, em detrimento da fábrica, optou por caminhões e deixou o trem, usando bem esse termo mais coloquial, deixou os trens, aposentar os trens, que poderia ser o maior desafogo da produção de grãos nesse país. Mas por quê? Pensaram nos ganhos, pensaram nas fábricas de caminhões. Assim como as hidrovias também. Sim, nós temos hoje uma gama de rios e estradas de ferros aí aposentada, se apodrecendo no campo, que poderia escoar tranquilamente sem essa grande quantidade de caminhões. Talvez até eles poderiam parar. Talvez o impacto não seria tão grande se houvéssemos ferrovias e hidrovias que atendessem todas essas demandas. A grande verdade é que eles não conseguiriam colocar uma faca no pescoço do presidente, como colocaram, porque o presidente cedeu tudo. Sim. Jogou o presidente Temer na lama, aliás. Com todo respeito aqui, os ouvintes, os telespectadores, né, os participantes do programa, nós não temos governo nesse país. Não. Nós temos uma pessoa que está ali
que está administrando o país até a próxima... Muito mal, mas está ali, né? E pessoas que bateram panela para um governo anterior não têm coragem de bater panela para um governo atual, que tem uma série de comprovações. Então eu vejo que essa greve, por ele ter atendido tudo, alguns postos já têm combustível, os aeroportos já estão voltando à sua normalidade, estão atendendo a demanda. Então eu acredito que ela acabou, na minha opinião. Alguns autônomos ainda, de certa forma, vão querer seguir com o movimento, mas ele se enfraquecerá, porque a gama maior retorna ao trabalho. Do empresariado, de transportadora. Porque essa greve ela não foi de interesse somente do trabalhador motorista autônomo. Houve empresas atrás disso também que tinham interesse. Sim, claro. Aí houve uma manobra de massa, que infelizmente não aparece para a sociedade, ainda ajuda, tem aí um grande canal de televisão que ainda conduz de uma forma que faz as pessoas acreditarem de forma muito inversa o que ocorre, que é um grande prejuízo. Um país que produz o que o nosso país produz, será o celeiro do mundo nos próximos anos agora, que a gente já está exportando tudo que exporta, agricultura, assim, agropecuária, produz tudo que produz, não se tem remédio, não se tem bons hospitais, não se tem... O INSS, tu marca uma consulta, tu leva 3, 4, 5 meses, cirurgia, tu leva anos. O que ocorre? E não se tem dinheiro. Nunca se tem dinheiro. E dinheiro. Tu bota R$100 de combustível, 42%, R$42 é de imposto. Então, veja, como tudo aquilo que tu poderia trazer para sua família de conforto, ter uma residência, ter uma vida digna, ter uma educação salutar para os seus filhos... tu acaba sacrificando uma família em detrimento de quem rouba. Se nós pagássemos tanto impostos e fosse revertido para o nosso bem-estar como cidadão, seria tranquilo, não teria problema nenhum. Como em muitos países desenvolvidos, se paga-se talvez tamanho, valor ou até mais de impostos, mas tu tem saúde de qualidade, educação de qualidade, transporte... enfim, vários segmentos de qualidade. Nós pagamos absurdos de impostos e não temos praticamente nada de retorno de bom. Não, nós temos aquela máxima, né? Tu paga tudo para o Estado, não aguarde nada de volta, porque tu não terá. A não ser que tu faça parte do esquema, amanhã tu te eleja e queira fazer parte desta podridão, não se preocupar com a vida alheia, enquanto muitos se perdem e morrem nas filas dos hospitais, eu me enriqueço, fica bem, tenho tudo para minha família, porque eu sou político, eu sou... Mas, infelizmente, olha, eu acho que nós falhamos a nossa fase, o nosso período, o nosso tempo, nós não fomos capazes de mudar isso. Eu acredito que, quem sabe, os nossos filhos, que tem muitos filhos de político aí que continuam no mesmo caminho do pai, fazendo as mesmas coisas, até pior. Mas quem sabe nós consigamos, através aí das faculdades, das escolas, das unis, das lideranças estudantis, que são poucas também, que hoje nós não temos um líder nesse país que possa alavancar uma bandeira e dizer é esse caminho que nós vamos e que nós tenhamos uma resposta. Mas eu acredito que nós falhamos, espero que nossos filhos contribuam um pouco, mas eu acho que essa situação se resolverá lá pelos nossos netos. E olhe mesmo lá. Mesmo com toda essa tecnologia que nós temos hoje. Que se a gente estivéssemos falando há 30 anos atrás, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefone celular, nós não tínhamos nada, era telefone de fio, era TV analógica. Hoje não, hoje nós temos tudo na era da tecnologia, mas parece que estamos retrocedendo. Parece que a tecnologia veio para trazer várias profissões novas e suprimirem outras, mas o mais importante das redes sociais nós não estamos sabendo usar, que é conferir se o que está sendo feito com lealdade, transparência, e quando nós usamos para fazer fake news, para enganar, para colocar vídeos enganosos, enfim. Eu fico me perguntando, né? Não estou dizendo que eu sou a pessoa mais esperta desse mundo, mas como é que as pessoas se deixam se levar por tão pouco? Coisas tão insignificantes, sabe? Quando não tu vê uma igreja fazendo uma determinada coisa, quando não tu vê gente caindo ainda no conto do bilhete premiado. Só me falta agora, nas próximas eleições, as pessoas que estão aí oferecerem mais uma vez uma camiseta, se reelegerem, continuarem roubando e as pessoas continuarem dizendo, né, que os políticos são todos básica, ladrões. Sapato, e vai por aí afora, né? E vai por aí afora.
Programa Falando no Ar especial hoje, são 2 horas e 44 minutos. Walter Ferreira, presidente do Sindimoto, com sede em Porto Alegre, com uma subsede aqui em Canoas, na rua Venâncio Aires. Só que me foge é o número, mas aqui em Canoas, que abrange Canoas, Esteio. Atende, nós temos Novo Hamburgo, né, que vem de encontro com o Canoas, então o trabalhador ele decide, né, aquele caminho que fica mais fácil para ele. E como Porto Alegre é uma cidade que recebe a todos da região metropolitana, a grande maioria acaba buscando na própria sede principal, que é na Itaboraí, número 1090. Então, tá. Telefone 33 22 0909. Depois, no final, ele vai repetir novamente o telefone e os contatos. Mas, Walter, a questão do trânsito hoje, a gente já falou dos problemas enfrentados pelo mototaxista, o motociclista, principalmente nas grandes cidades. Como é que é essa questão hoje das multas? Muitos a gente vê que ainda infringem a lei, muitos ainda tentam tirar vantagem, apesar dos avanços que já houveram, mas a gente sabe que muitos ainda querem tirar vantagem. Como é que o sindicato e até os próprios colegas atuam e veem essa situação? Eu te diria que, será que todo mundo comete tantos erros assim? Será que eu poderia jogar uma rede sobre o trânsito e dizer que todos estão errados? Eu quero crer que muitos que nos ouvem, que nos assistem pelo Facebook, uma ideia fantástica de vocês, que é um mecanismo rápido e prático de se participar, de se ouvir, de se questionar, de concordar, de discordar, isso é muito importante. Quando tu chega em casa, tu recebe uma multa dizendo que tu passou em determinado lugar, que tu fez determinada coisa. A pergunta que eu te faço é, será que tu fez? Posso não ter feito. Posso não ter feito. Mas aquela pessoa que te autuou, será que ela tem tanta capacidade de te acusar, de te culpar, a ponto de tu não reverter aquilo, já te colocando como cidadão de má fé? A nossa Constituição não presume nela própria, logo no início dela, no artigo 1 e no 5º, que se presume que todos os cidadãos são de boa fé, até que se prove o contrário. Então nós temos um problema no trânsito hoje chamado multas, nada mais é do que um sistema arrecadatório. Aí o cidadão, o agente de trânsito, a prefeitura, necessitado de arrecadar, tirar todo o dinheiro possível e imaginário do bolso da pessoa, da sobrevivência da pessoa, dos parcos, valores que ainda sobra para ele sobreviver com a família dele, quer retirar através de multa, da seguinte forma. Artigo 280, parágrafo 3º, presunção de veracidade. O que é presunção de veracidade? Presunção de veracidade, para mim, quando ele coloca no auto de infração, que eu estou te dizendo que tu está errado. Isso para mim não existe. Só existe para mim a partir do momento que ele te para na via e diz, olha, tu errou ali. A partir do momento que ele faz, ele pega a tua habilitação, ele pega os documentos do seu veículo, preenche o auto de infração e te abordou para isso, não uma multa que tu recebe dias depois sobre a presunção que tu cometeu um ato de infração. Como? Nós temos o processo de conhecimento que chega a um magistrado, onde tu tem o direito de contestar o que estão lhe acusando, e quem acusa cabe o ônus da prova. Agora, o Estado e o município simplesmente escreve num papel que tu fez aquilo. O agente de trânsito ele acaba sendo superior a um magistrado, porque tudo que ele fala, tu já está condenado. E o que é pior, infelizmente, aos meus colegas, com todo o respeito, vênia aos advogados, a gente não aprende direito de trânsito na faculdade. Eu sou acadêmico de último ano na faculdade, fui estudar, buscar conhecimento, porque eu sou especialista em trânsito. Qual a faculdade? A UBRA. Não, de qual curso? Direito. E durante esses 4 anos que lá estou, não se discutiu nada do direito de trânsito. Então, a grande maioria dos meus colegas advogados, assim permitam-me chamá-los, não sabe, não tem conhecimento em trânsito. E os recursos, eles têm... Hoje nós temos 750 resoluções, nós temos várias portarias, tem os CETRANS estaduais, temos aí 348 artigos do CTB, um arcabouço de lei de trânsito que os meus colegas não aprenderam. E eu aprendi por quê? Porque a minha formação primeira é gestão e segurança no trânsito, o antigo engenharia de trânsito.
Então, o que acontece? Eu estou contestando muito, inclusive, via judicial, que muita gente também não faz, e a gente tem revertido casos importantes e interessantes, e justamente, eu estou questionando essa presunção de veracidade, porque eu não posso te acusar, simplesmente te acusar que tu fez uma coisa e tu já ser condenado. Tu tem o direito, amplo direito de defesa. O que é o amplo direito de defesa? No trânsito, esse amplo direito de defesa não existe. Eu falo que tu fez e acabou. Está errado. Então, nós temos uma gama muito alta de multas e, geralmente, a prefeitura, o setor de trânsito, vem dizendo, mas se a gente fosse multar o que realmente é real, daria muito mais. Pois faça. Mas faça da forma correta. De que forma? Baseado nas leis. Princípio primário. Abordar. Abordou. Olha, o senhor passou com o sinal vermelho. Mas lá no artigo 208, para me dizer que eu passei no sinal vermelho, o agente de trânsito não pode estar após o sinal vermelho. A norma diz, resolução 371, que ele tem que estar no mínimo 20 metros antes do sinal vermelho para me apontar que eu fiz. Ou seja, tu não pode bater no teu filho depois que ele cometeu tal ato. Tu tem que conversar com ele e ensinar que ele não deva fazer. Então, nós não temos hoje, por parte dos governantes e dos municípios, uma educação de trânsito. Não existe um sistema que realmente produza efeitos de redução de acidentes no trânsito, porque o sistema é arrecadatório. O sistema de habilitação no nosso país é um sistema matador, principalmente dos motociclistas, porque eles são treinados dentro de um circuito fechado, que na verdade eu chamo de adestramento. No outro dia ele sai para a rua, que não sabe usar os freios, não sabe fazer uma curva, não sabe andar na chuva, não sabe andar no sol, não sabe andar em nada. Então esse está fadado a sobreviver às duras penas, ou está fadado a ser um cidadão tetraplégico, ou perder um membro superior ou inferior, ou vir a óbito. Mas enquanto uma morte numa família é um estrago, é uma perda irreparável, para o governo, nada mais é do que estatística. É mais um número. É mais um número. Por que o governo ganha com isso? Nada. As revendas vão continuar vendendo, as pessoas vão continuar comprando, e o município vai continuar arrecadando, porque, na verdade, meu nome é Walter, eu assino embaixo o que eu falo. O município não está nem aí com o trânsito. Se existisse uma preocupação de não arrecadação, mas e sim de educação, haveria um projeto de trânsito para trabalhar com a comunidade, nas escolas, como já tem a resolução aprovada, como eixo escolar ou transversal, o trânsito como é ensinado em outros países. Eles só pensam em trânsito na semana de trânsito, que é em setembro. Eu te diria que eles pensam em trânsito todo dia, porque o trânsito hoje dá uma boa arrecadação para eles, Exatamente. É um tributo que não precisa passar pela Câmara de Vereadores, porque lá os vereadores poderiam fazer as suas emendas, ou retirar ou colocar. Então, quando o governo quer aumentar alguma coisa, ele ataca nas multas. Quero te dar um exemplo aqui, para ver se a sociedade, meu Deus, a sociedade acorda realmente, país, acorda. Como é que fala? O gigante está acordando, já acordou, disseram que acordou lá num outro governo, aí dormiu, será que acorda? Em São Paulo, e essa ideia está sendo discutida aqui, que as pessoas não sabem, eu estou denunciando isso. O governo de São Paulo, através da prefeitura, queria pegar no mercado aberto 51 milhões de antecipação de receita, porque ele já sabia que ele ia arrecadar aquilo na multa. Como? A mesma coisa aqui. Eu vou pegar, por exemplo, 10 milhões do Banrisul emprestado, porque eu sei que eu vou arrecadar 11 multas. Como? Então, eu já estou prevendo, aí é que falta a educação de trânsito. Então, eu já estou prevendo que eu vou multar o Queiroz, vou te multar, vou multar o colega que está aqui de frente para a gente, vai multar os telespectadores, os ouvintes, aquele que deve estar pensando, esse cara é louco falando um negócio desse. Eu sou um louco com objetivo, com esclarecimento suficiente para te dizer, combata este mal. É mais um mal que assola o teu bolso, que assola os seus direitos, que tira a sua sobrevivência digna, sobrando dinheiro para tu investir na tua família, a educação do teu filho e da sua família. A gente trabalha com recurso de multas, o Sindimoto. Eu faço recurso de multa para o Sindimoto, os nossos associados não pagam nada, é extremamente gratuito. Inclusive, nós temos aqui o meu amigo Queiroz, que gentilmente nos acompanha e fez todo o esforço para a gente participar desse programa, e eu virei todas as vezes que for possível convidado. E aqueles que não são, a gente faz também, mas aí tem um custo, porque não sendo sócio, evidentemente, a gente não tem como marcar com essa responsabilidade.
São 2h54 em Esteio, programa Falando no Ar especial hoje com Walter Ferreira, presidente do Sindimoto do Rio Grande do Sul. Já tem algumas manifestações aqui, Walter. O Edson, nosso colega aqui, apresentador do Papo de Terça, amanhã às 5h30 e depois às 7h, resenha esportiva, tudo sobre o Campeonato Brasileiro e a Copa da Liga dos Campeões também, Campeonato Europeu. Ele vai dizer que o Inter ganhou de 2-1. Mas, ontem, claro, né? ele é colorado. Vai falar também do Grêmio também, Apesar que eu tô da vestido Série B também. Apesar que eu estou vestido de azul aqui, mas eu sou um bom vermelho. Tá. O Edson disse, muito boa iniciativa. Agora falou uma coisa certa, 42% de impostos, a maior parte é ICMS. Eu digo que, se pensássemos nesse imposto, que ele poderia ser zerado, nós teríamos um baixo custo na produção. Quanto mais tu aumenta o combustível, é uma cadeia, né? É um efeito cascata. Quanto mais altos os impostos no combustível, aumenta o diesel, aumenta a produção aqui, aumenta ali e vai descarregando. Se houvesse, pelo menos, uma coisa que no momento eu penso que é difícil, uma redução substancial nos combustíveis, nós teríamos um crescimento maior e não teríamos um alto custo de sobrevivência. Mas a verdade é essa, infelizmente, nós temos 42% de impostos sobre os combustíveis, dos quais o nosso ICMS é um dos mais altos do Brasil, o Rio Grande do Sul com 18%, e o nosso governo estadual disse que não vai abrir mão de nada. Então aí realmente fica difícil, fica complicado para os nossos motoristas, motofretistas, taxistas, motoristas de outros aplicativos, ter uma conquista substancial financeira para a sua sobrevivência com a carga de impostos dessa altura. O Anderson Clayton, taca-lhe pau Marco Velho, tá? A Daniele Leal, tá? Muito obrigado, parabeniza a iniciativa da rádio em fazer este debate também, tá? A Daniele também, o esposo dela depende também dessa questão da gasolina, do óleo diesel também, tá? O Lucas Queiroz Express sempre, tá? E o Anderson Clayton citou que depois no final tu fala do e-mail. Ah, sim, mas tá. Antes eu posso dar uma dica aqui para os motoristas? Pode. É uma dica importante, presta bem atenção no que eu vou te ensinar. Primeiro tu grava aí, ó, artigo 238 do CTB, Lei 9.503 de 97. Geralmente quando o agente de trânsito, geralmente eles são irritadinhos, nervosinhos, conhecedores de todas as coisas, eu digo para vocês, eles sabem menos que vocês. São só bravinhos porque tem uma farda e o poder de uma caneta. Mas esse poder da caneta pode ser derrubado da seguinte forma. Seja quem for, Polícia Rodoviária Federal, Brigada, agente de trânsito, quem seja, artigo 238, Lei 9.503. Quando o agente de trânsito chega e diz, carteira de habilitação e documento do veículo, tu gentilmente, pelo artigo, tu é obrigado a entregar. Certo? Mas a hora que tu for entregar, tu volta a tua mão e diz, cumpre o artigo 238. Tu vai perceber que o agente de trânsito ele vai ficar em dúvida, porque ele não sabe. E o que diz o artigo 238? Estou falando sucintamente. Depois o pessoal lê lá. Que para o agente de trânsito pegar seus documentos, ele tem que te dar um recibo. Esse recibo geralmente ele não tem. Ele é obrigado a te dar. Se ele não te der um recibo, tu não pode, não deve, tu também não é obrigado a entregar seus documentos. Por quê? A partir do momento que tu entrega seus documentos, qualquer coisa que acontecer na mão dele, ou qualquer coisa que se faça, se tu não tiver o recibo, tu é responsabilizado. Agora, a partir do momento que tu tem o recibo, aconteça o que acontecer, tu está isento de qualquer responsabilidade futura. E outra coisa, quando tu entregar o documento e ele te der o recibo, não fica sentadinho dentro do carro, bonitinho, acocadinho. Sai do veículo e acompanha todos os atos desse agente de trânsito, Brigada Polícia Federal. Por quê? Ele pode ir lá para trás do teu carro, porque tu pediu o recibo, cortar o lacre da tua moto, do teu carro. Mas tu diz, pô, mas eles fazem isso? Fazem. Tu está generalizando? Não. Mas o cara, para te ferrar em multas, ele vai fazer. Ou ele pode quebrar a sinaleira da tua moto, ou do teu carro. Então acompanha ele. E de preferência com o celular na mão e geralmente a câmera ligada.
Porque aí tu vai constatar tudo, tu vai averiguar tudo, é a sua autodefesa. Ah, mas eu tenho o direito de fazer isso? Artigo 238, Lei 9.503 do CTB. Tu és obrigado a entregar os documentos. Porém, o agente, seja ele quem for, é obrigado a lhe dar um recibo que recebeu os seus documentos e acompanha ele em toda a fiscalização do teu carro, sob pena de tu ser injustamente penalizado por algo que tu não fez. E de preferência com o celular ligado, ou com a câmera para foto, ou filmando, que tu vai se livrar de uma série de responsabilidades que não seriam tuas. Fotofeitoria Fiuza, boa tarde, é isso aí, Rodrigo. A Dulcinara Gaia Santiago, a nossa colega aqui também do programa, todas as quartas, Cozinha da Vovó, das 4 às 5 horas, não percam. Tá? Muito boa tarde, Dulce. Tá? Muito obrigado pelas palavras. Rodrigo Queiroz, bora lá, é isso aí. O pessoal tem que fazer perguntas. Quem está em dúvida, quem quer questionar, pode entrar em contato, pode falar, comentar ao vivo agora na nossa live, na página Jornal Destaque. Tá? A Vitória de Queiroz é Queiroz Express. E o Marlon R. da Silva, vamos protestar, somos todos caminhoneiros e brasileiros. Esse ano comemora-se, se lembra-se também dos 20 anos do Código. O Leonardo Martins também está mandando umas carinhas assim, que está gostando. Marcelo Ferreira também. Esse ano comemora-se os 20 anos de implantação do Código Nacional de Trânsito. O que se mudou? O que houve de mudanças, de avanços e também de retrocessos para os motociclistas, os profissionais que atuam na moto? Eu não posso aqui de um todo dizer que o Código não é uma boa lei, um bom projeto. Eu penso que até é um dos mais completos, até melhor que alguns países, né? Porém, ele é deficiente, principalmente na questão da motocicleta, porque hoje os motociclistas eles são autuados sobre a prisma de artigos feitos para os carros. Vou dar um exemplo. No artigo 56 do CTB, ele foi vetado, porque o 56 ele proibia a circulação de motocicleta nos corredores dos carros. Então, na oportunidade da promulgação da lei, o presidente, na época, Fernando Henrique Cardoso, ele vetou, dizendo que, se isso acontecesse, as motos perderiam a sua agilidade, enfim. E possibilitou e possibilita que as motocicletas trafeguem nos corredores dos carros, de uma certa forma, com bastante segurança. O que ocorre? O nosso código, ele prevê que os veículos eles têm que estar distantes dos outros carros, mais ou menos 1,5 metro. Para a motocicleta, não existe essa proibição, não existe essa possibilidade de ficar, porque ela anda exatamente no corredor. E nesse corredor de 1,5 metro, então calcula-se, teoricamente, que ela vai ficar 75 centímetros para um lado e 75 centímetros para o outro. E, no entanto, alguns agentes multam sobre essa prisma, que a motocicleta não guardou a distância regular que é no CTB, mas esse artigo é para os carros. Então, no CTB, nós não temos especificamente para motocicleta, uma gama de leis, o que nós devemos fazer? Nós somos punidos por artigos feitos para os carros. Então, eu entendo que o CTB, na próxima, ou se haverá uma renovação, porque já fazem 20 anos, muita e coisa ela vai mudou, se tornando obsoleta. Sim. Nós temos aí uma série vou pegar o exemplo do celular. Cada vez que tu pega um celular, mais sofisticado mais coisa eles mudam, e a lei, para mim, ela já está se tornando mais que obsoleta. Então, nós temos que ter ali a regra para os motociclistas, a regra para os carros, caminhões, veículos maiores, a regra para os ciclistas. Isso aí está uma salada misturada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, abrange aqui, abrange ali. Aí tu vai lá no artigo 29, parágrafo 2º, diz o seguinte: os maiores cuidam dos menores, os motorizados por não motorizados, e todos em prol do pedestre. Só que acontece o inverso. O maior intimida o menor, o motorizado intimida o não motorizado, e todo mundo quer passar por cima do pedestre, inclusive nós motociclistas. Não vou aqui tirar ninguém da... Não é generalizado, mas a grande maioria acontece isso. Eu tenho que jogar o capuz, né, e vamos ver quem vai vestir ele. Então, veja bem, não acontece isso. Foi promulgada agora a lei 13.000 alguma coisa, por o presidente Temer, que diz que nós temos que trabalhar por um trânsito seguro. Perda de tempo.
Quando se pensa num sistema arrecadatório, quando eu vou inverter. Quanto é que vale uma vida? Na sua opinião, quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale uma vida, Queiroz? Quanto é que vale uma vida, meu amigo? Tu vai dizer que vida não tem valor, e eu te digo que tem. Tem gente que vende a vida dela por uma pedrinha de crack. Tem gente que vai lá e compra uma moto de R$1.000, não sabe pilotar e sai pilotando e se mata, então custou R$1.000. Tem gente que compra uma Ferrari que custa R$1 milhão, a vida dele é R$1 milhão. A partir do momento que ele passa a utilizar aquilo ali de forma inadequada. A vida dele só tem valor quando ele pensa nele primeiro, e a partir do momento que ele pensa e tem a consciência que ele não pode usar simplesmente uma carcaça de lata, entrar dentro dela e achar que é o dono da via, que é o dono do mundo, que ele pode tudo, e respeitar o próximo, aí a vida tem valor. Porque a vida do outro é que tem valor, porque a dele está protegida. Ontem mesmo passava um acidente na cidade do Paraná, em que o cara capotou um veículo, não me lembro agora que veículo aquele, que ele jogou, o cara voou sobre a casa e tal, e o carro era roubado. Tu vê, ele não deu valor nenhum à vida. Não. Nenhum, pagou 5 mil de um veículo roubado, a vida dele para ele custava 5 mil, se ele se matasse, quase ainda matou um outro. Então, veja bem, os valores estão invertidos. Isso é... Todo mundo fala, não, mas uma vida, pelo amor de Deus, uma vida vale muito. A minha vida vale muito, sabe o que eu faço? Eu dirijo de uma forma que quando eu estou dentro do meu veículo, a primeira coisa que eu olho é para o pedestre. Eu tenho que dar preferência para o pedestre. E tu chegas em Gramado, como é maravilhoso andar em Gramado, né? Tu pisou na faixa de pedestre, todo mundo para. Mas agora aquele mesmo motorista aqui em Porto Alegre, meu Deus do céu, não entra na faixa de pedestre, vai ser morto. Brasília também era assim. Brasília. Não, tem várias outras cidades no Brasil. Tem algumas cidades também. O Marcelo Ferreira quer saber uma coisa, que é um esclarecimento. Ele estava na manifestação na BR, provavelmente 116, e a Polícia Rodoviária Federal falou com ele e bateu fotos das placas dos veículos que estavam lá, carros ou caminhões ou motos. O que devemos fazer se caso chegar alguma multa em nossa residência? Nós temos vários caminhos a serem utilizados. Primeiro nós temos que aguardar se elas vêm, porque essa é a prática deles, tanto deles quanto da brigada, porque em caso de incidente, por exemplo, como houve um caso aqui no Rio Grande do Sul, que um cidadão passou com uma caminhonete, sacou de uma arma e atirou no manifestante. Então, geralmente... Isso foi aqui em Estrela. Foi Estrela, né? E, geralmente, eles fazem foto das placas, que eles começam, em caso precise uma investigação dessa, eles começam a investigar quem estava no movimento para achar o suspeito. É para esse motivo que se utiliza desse tipo de mecanismo. Agora, pode acontecer de vir a multa? Pode, com certeza que pode. Aí tem vários caminhos a percorrer. Primeiro, falei aqui um pouco atrás, que carece do princípio primário, que é da abordagem. Saber se aquele veículo está em dia, o que aconteceu com aquele veículo, enfim. Ele pode, se ele quiser, se isso ocorrer, ele entrar em contato conosco, que nós daremos toda uma assistência. E é possível ganhar? Todas é possível ganhar. Eu não faço recurso para empurrar para frente, para jogar ponto para frente, isso eu nem perco tempo. Eu faço recurso para ganhar e para chegar, inclusive, na justiça, porque hoje carece dos magistrados falarem sobre esses recursos. Denuncio aqui. As jaris não julgam. Eles só dão um Ctrl+C, Ctrl+V. Eles colocam lá, igual eu peguei um recurso essa semana. Porque é mais fácil. Mais fácil, ele só vai pegar o que já... Quer dizer, aliás, quando ele vai trabalhar na jari, a jari já dá pronto para ele o voto. Ó, só toca o pia isso aqui, então não há julgamento. As jaris têm que julgar. E o que é julgar? Analisar a lei que foi feita, que foi feito o procedimento, ou seja, a multa, analisar o argumento, a defesa, e ver se tem cabimento. Mas eles não analisam. Tu pode fazer a melhor defesa do mundo, por isso que eu faço. Quando eu faço meus recursos, eu já aviso, ó, primeira instância tu perde, porque eles não analisam, a gente ganha da segunda ou na terceira. Né? Porque hoje, se o cidadão perde um processo na justiça, ele tem embargo de declaração, requer que o juiz esclareça os pontos omissos, contraditórios. E no trânsito não tem. Então, onde é que está a ampla defesa? Então, nós temos que levar essas decisões para a justiça, que são poucas, temos que fazer jurisprudência na justiça para que esse sistema mude, para que tenha um julgamento justo, devido e reconhecido pelo sistema de defesa, de ampla defesa que o cidadão tem, amparado constitucionalmente. Então, esse é um procedimento que eles utilizam, eu considero normal, porque eu também já passei por
por esta situação, como eu estava aqui na Refap sexta-feira, juntamente com os motociclistas, não duvido que a placa do carro que eu estava não tenha sido fotografada, né? Inclusive, eles pegam as placas, eles já averiguam na hora, eles têm condições de averiguar se tem multa, se é problema de roubo. Aliás, muitas pessoas passam na Polícia Rodoviária Federal, acho que eles veem que tem, parece espécie de um pardal, bem de frente à Polícia Rodoviária Federal. Aquilo ali serve para isso. Já averigua se o carro está com problema, se não está, já é uma forma de checagem. É para isso também que eles utilizam. A Victoria de Queiroz, tem uns motoboys que estão lá na greve e que mandaram áudio falando que iriam bater em motoboys que fossem trabalhar. Eles estão errados se fizeram isso ou não tem direito nenhum de atrapalhar quem está trabalhando? Tudo se ampara legalmente na nossa Constituição. Nossa Constituição diz o seguinte, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir e ninguém pode impedir a tal ponto. Haja visto que uma dos amparos legais utilizados pela fiscalização de trânsito não é trancar a rua, não é impedir. A partir do momento que tu permite que o cidadão vá e venha, que é o direito constitucional dele, não há problema nenhum. Agora, eu sou do seguinte princípio: eu faço a minha manifestação por consciência e não por obrigação. Se eu não tiver consciência daquilo que eu estou fazendo, é melhor que eu não vá. Se outros querem aproveitar o momento para trabalhar e ganhar dinheiro com isso, não posso fazer nada. Sabe? E outras, não sou favorável que as pessoas impeçam os outros pela força física. Não sou muito favorável à agressão. Fui também cobrado sob a alegação que o Sindimoto não participou, que o Sindimoto não estava presente. A minha resposta para essas pessoas é: se tu tivesse ido na Refap, tu teria visto que a gente estava lá e a gente protestou, a gente fez tudo que é possível. Mas sem obrigar que ninguém fosse. Eu não posso obrigar. Por isso que o nosso país está da maneira que está. Enquanto as pessoas não têm consciência daquilo que elas estão fazendo sobre o poder da força, não vejo mudanças em curto prazo e até mesmo a longo prazo. Sou obrigado a dizer que quem não tem consciência do que faz não merece ganhar o que pensa. Portanto, peço para os meus colegas que não impeçam os trabalhadores, que não ameacem com agressão física e que sim trabalhe com a consciência deles. Que a partir do momento que tu consegue conscientizar a pessoa da importância de saber votar, da importância de lutar pelos seus direitos, aí sim nós estaremos um país diferente. Mas agora, pela força e pela agressão, a gente não vai levar nada. Não vai levar a lugar nenhum. Paulo Ricardo Pereira está nos acompanhando. Muito obrigado, Paulo. A Victoria de Queiroz, já falei. O Rodrigo, a Dulce, o Leonardo Martins também. E o Lucas Braga também está nos acompanhando e mandando carinho. O Lucas até disse: Dali Queiroz Express. Como presidente de um sindicato, final de 2017, tivemos uma mudança que ainda não será, que aos poucos vai ter efeito em nossa sociedade, que foi as mudanças das leis trabalhistas. Por enquanto, o governo não conseguiu mexer na Previdência, mas nas leis trabalhistas já completamos, acho que 6 meses desta mudança, inclusive afetando os sindicatos. Como presidente do sindicato, o que melhorou com essas novas leis trabalhistas e o que pelo contrário, estava funcionando perfeitamente e regredimos ou piorou ainda mais? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu não sou muito favorável à contribuição sindical, eu acho que ela devia acabar mesmo. Não da forma que acabou, abruptamente, mas deveria ter um período de transição. Por quê? Porque nós tínhamos 25 mil sindicatos no Brasil, e muitos nem sequer sabiam onde o trabalhador estava e só ficava para receber a contribuição sindical. Nunca apareceu, provavelmente. Nunca apareceu. Então, portanto, eu sou favorável ao término dela para que ficar realmente somente pessoas que queiram representar a categoria e não de outros que queiram somente se locupletar financeiramente sobre a categoria. Ou seja, viver da lã das ovelhas sem ter ovelhas. É muito interessante. Com relação à lei da reforma trabalhista, ela é de vergonha nacional, ela é desrespeitadora, ela massacrou a classe trabalhadora, e o pior é que a classe trabalhadora, sobre a Prisma, que não pagaria mais a contribuição sindical, com a ajuda de um grande canal de televisão, que era o que mais falavam do que falar da reforma trabalhista.
Hoje os trabalhadores estão perdendo e perdendo muito, inclusive com essa história de que as empresas não têm mais necessidade no sindicato fazer a rescisão contratual. Muitas empresas, aliás, muitas não, algumas empresas fizeram isso, usaram desse subterfúgio, e os trabalhadores nos procuraram para recorrigir, para analisar. Nós encontramos déficits dos direitos do trabalhador de forma financeira, que as empresas deixaram de pagar porque o trabalhador não tem conhecimento, de mais de R$1.000 para cima. O que eles fazem depois? Se tu quer procurar, vai procurar na justiça seu direito. Aí o que eles falam? Mas tu vai procurar na justiça, tu vai levar 2 anos, tu vai levar 3 anos, e outra coisa, amanhã tu vai precisar de emprego, eu vou dar uma cartinha, vou avisar aquela empresa que tu me botou na justiça. Então, hoje, esta lei, ela serviu para fazer com que o trabalhador trabalhe com medo. Trabalhe com medo. E ela está cheia de problemas, que se eu fosse enumerar aqui, o programa seria insuficiente. Mas eu só posso dizer que, posso até, numa oportunidade melhor, vir falar somente dela, mostrar alguns pontos. Por exemplo, a retirada da assistência, vamos pegar nesse item, dizer que o trabalhador não tem mais o direito à assistência judiciária gratuita. Ou a sucumbência, caso de, vou usar um termo mais coloquial, caso o trabalhador entre com uma ação e ele perca esta ação, ele é obrigado a pagar o advogado contrário. Muitos trabalhadores serão sufocados pelos seus direitos. Não vão querer entrar porque não vão ter dinheiro. Ele não vai ter dinheiro para pagar os atos processuais. Nem o do, se perder... E se perder, ele vai pagar, então o que ele vai dizer? Então é melhor eu perder 1.000 do que arriscar pagar 2. Exato. Então, este governo que aí está, ele promoveu essa reforma com o intuito ainda mais de sucumbir a classe média à pobreza, que nós estamos caminhando para isso. A classe trabalhadora a reduzir os seus ganhos, conduzindo sobre a ótica que levaram vantagem, que vai ter isso, que vai ter aquilo, não terão. No nosso caso especificamente, eu fiquei 10 anos indo a Brasília, em busca da periculosidade, conquistamos, que agora eles querem retirar os 30% de periculosidade, que a nossa categoria ela é periculosa no veículo, moto é perigoso. Sim. Então, veja, o que essa lei trouxe de benefício? Nenhum. Ele só trouxe essa lei, só é benéfica para a classe patronal. O trabalhador vai negociar direto com o patrão. Ótimo. Mas qual é o empregado que vai chegar no patrão? Olha, eu quero um aumento. Tu está insatisfeito? Beleza, eu te mando embora, boto outro no teu lugar até com menos. Agora, quando o sindicato faz isso, é para isso que existe o sindicato, e nós demos exemplos no passado. Nós já tivemos, antes desse ano agora, nos últimos 4 anos, nós tivemos 10, 12, 14% de aumento conquistado pelo Sindimoto. E este ano, em virtude desta lei, é até vergonhoso dizer isso, os nossos deputados aqui da Assembleia Legislativa nos concederam apenas 1,87%. Isso é muito bom para pensar em outubro, em quem vão votar para deputado estadual. Então, veja bem, a nossa categoria periculosa, se expõe na chuva, no sol, no calor, nas adversidades, nos assaltos. Inclusive perdemos um colega aqui, por nome Bocão, aqui em Esteio, que foi fazer uma entrega de lanche, foi brutalmente assassinado. A gente faz de tudo para atender a sociedade, e quando nós pensamos em ter algo de vantagem, vem o governo sobre a prisma, sobre a mentira, sobre um canal de televisão altamente pago para falar que tudo é bom, e às vezes o que é pior, o trabalhador vai no sindicato e diz, olha meu amigo, não é assim, é assim, é assim. Chega aqui na rua, ele prefere acreditar numa matéria televisiva enganosa do que acreditar naquilo que tu falou. Então, eu chamo a atenção para a classe trabalhadora, não só dos motofretistas, todos. Esta lei veio para te tornar um escravo. Um escravo que tu pensa que está ganhando e o patrão sabe que ele está te pagando uma mixaria. Por outro lado, eu não sou contra as empresas, eu não sou um cidadão que tem que ir lá, destruir a empresa. Não, muito pelo contrário. Meu negócio é negociar. Mas negociar sobre a prisma que não se deve pisar na cabeça de um em detrimento do enriquecimento do outro. E essa lei hoje, infelizmente, prevê isso. Se a empresa quiser negociar, ela negocia. Se ela não quiser, não negocia. Infelizmente, nós temos aí um STF, através de um cidadão chamado Gilmar Mendes, que vai lá e te impede também de fazer as coisas. Ou seja, estamos numa escravidão branca. Tu acha que está ganhando,
tu tem que trabalhar 12, 13, 14, 15, 18 horas para ganhar um salário que não vai cobrir as suas necessidades. Esta é a lei que nós temos aí hoje em vigor. E muitos têm que trabalhar em 2, 3 empregos para poder ter o mínimo. Eu faço uma brincadeira, eu faço muita palestra de trânsito, eu dou muita dica na questão das multas, inclusive vou dar mais uma aqui. Quando tu for parado, que tu for multado, não assine a multa. Se tu assinar, dali para frente eles estão considerando, mudou a resolução, tu já está notificado que tu foi multado. E se o correio atrasar para te entregar a multa, aí tu já está notificado. Caso tu não assinando o correio atrasar, tu tem condições de ganhar essa multa, porque tu não foi notificado. Tá? Agora, com relação à bebida, eu não posso falar no ar, mas também tem uma saída. Que aí eu posso falar pessoalmente. Só pessoalmente. Ou então nas minhas palestras, quando não tem ninguém gravando, né? Porque senão eu estou aqui, serei subjulgado ou julgado de estar incentivando o uso do álcool. Então eu tenho que cuidar desses detalhes. Não mas é para isso. Mas é melhor que não faça o bafômetro. O Adilson Luz fez um posicionamento que é aqui, ó. Mas foi abolido o sindicato para que o trabalhador não tenha mais direito. Essa é a opinião dele. Também, mas ele não está errado, ele está certo, porque a partir do momento que tu tira o sindicato, o trabalhador perdeu a força, porque qual é o trabalhador que terá coragem de ir lá e discutir com o patrão? Nenhum. Então, na verdade, foi para destruir mesmo a política sindical, mas nesse ponto, a gente tem que analisar sobre duas prismas, né? Essa lei, ela acabou com vários sindicatos de gaveta, que aqueles que só recebiam não faziam nada. E aí essa desmoralização caía sobre todos aqueles que trabalham. E eu te garanto que o trabalho que a gente faz pelo Sindimoto é representativo e nós conseguimos várias vantagens para a categoria. Dentre a maior delas que eu considero até hoje é a periculosidade, que em cada 5 anos trabalhado, tu ganha um para se aposentar. Nós conseguimos piso salarial, hoje nós temos o aluguel de moto mais alto do país, que é R$ 35,50 por dia trabalhado. Nós temos a reposição da gasolina para o trabalhador, nós temos um valor de gasolina para ele se deslocar, trabalho, casa, casa, trabalho. O curso que ele tem que fazer para ser motofretista profissional, em caso que ele seja empregado, é pago pela empresa. Outro ponto que eu também quero chegar é na questão que alguns estados já usam o motociclista como um mototáxi. Por que ainda aqui no Rio Grande, principalmente no Rio Grande do Sul, na região sul do país, ainda é um pouco devagar essa questão? Porque o trabalhador não quer? Tudo emana da vontade do trabalhador, porque o povo quer. Todas as leis que se faz, que se cria, não é porque um político quer, porque é o anseio do povo. Por outro lado, nós temos a Lei 12.009, que ela prevê a existência de um e de outro. A partir do momento que o trabalhador não queira, então não existe. Por exemplo, nós colocamos em Porto Alegre, eu já fui em 352 municípios, colocando em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então eu falo de carteirinha e digo mais, eu sou oriundo de Novo Hamburgo. Durante 9 anos eu trabalhei em Novo Hamburgo como mototaxista, eu nunca gostei de ser motofretista. Mototaxista eu nunca precisei correr, não precisei fazer uma série de coisas que o motofretista faz para poder ganhar. E sobre uma moto, como mototaxista, eu estou concluindo a 2ª faculdade e tenho muito orgulho de dizer que sou mototaxista. E já falei para o Queiroz, já falei para todo o pessoal aqui, vocês são loucos trabalhar de motofretista, eu colocaria o mototáxi ali. Ah, mas pode? Ah, mas o município disse que não pode. Aonde? Sobre qual lei que ele está dizendo isso? Se a lei nacional está dizendo que pode. Está lá 12.009. Não, se a lei nacional, que é a lei magna, soberana, autoriza, qual é a lei estadual ou municipal que impede? Não tem. Não por mais há. Tem municípios que fizeram lei aí proibindo o mototáxi. Eu digo, eu caço ela no outro dia através do Madinha, ela é inconstitucional. Até porque no artigo 5º, inciso 13º, se eu não estiver errado, 12º, 13º, diz lá, é livre o exercício de qualquer profissão que a lei prevê, e essa nossa profissão, a lei está prevendo, está no 12.009. Então, os colegas aqui de Esteio, de Sapucaia, de Canoas, nós já temos Canoas trabalhando, Novo Hamburgo já existe há 9 anos que eu trabalhei lá. Aqui ainda não, e Sapucaia acho que não, Canoas também não. Porque não, Canoas já tem. Já tem? Ali no Guajuvira já tem um foco trabalhando há tempo. Porto Alegre tem. Mas não é muito de grande abrangência. Porque o trabalhador ele não quer colocar um colete, ele acha que esconder é melhor. Eu já sou da opinião que tu não deve esconder aquilo. E eu acho que é até muito mais fácil e mais rápido esse serviço de mototáxi. Mas com certeza, agora, por que o prefeito... Mas daí vai embargar onde? Taxista? Nada a ver.
Nada a ver, nada a ver. Motoristas de aplicativos. Nada a ver também. Quem prejudica os motoristas de táxi é outros modais, que é os aplicativos e vans que trabalham para hotel. Os motofretistas, nós mototaxistas... Mas vai colocar na cabeça... De quem? Desse povo. Qual povo tu disse? A briga dos motoristas de aplicativo com taxistas. Os taxistas daí se unem, os motoristas de aplicativo com os taxistas contra os mototaxistas. Eu não vejo dessa forma. Na verdade, eu te digo que quem não entra nessa briga e quem financia isso é o transporte coletivo. Porque já tem capitais que já impediram a circulação de motoristas de aplicativo. Aqui em Esteio é liberado, não há lei específica, mas há leis que já estão regulamentando esta categoria. Eu acho que, se não me falha a memória, acho que é Curitiba, inclusive destinando pinturas e um selo, algo assim, indicativo que é motorista de aplicativo. Eu acho que os colegas, eu sou um prestador de serviço para os motoristas de aplicativos dos recursos de multas. Eu digo para eles o seguinte: vocês estão andando na contramão da história. Eu acho também. Bom, primeiro, vamos por etapa. Eu consegui no estado do Rio Grande do Sul, para todos os mototaxistas, a partir do momento que eles colocam a placa vermelha, eles não pagam mais IPVA. Já é menos um imposto. Já é menos um imposto. Eu já consegui isso. Já estamos e quem duvida, me desafia, que eu teria o maior prazer em ir lá e colocar a placa vermelha e não pagar mais. Eu disse a mesma coisa para o pessoal dos motoristas do aplicativo. Cara, vocês estão perdendo tempo e vocês estão andando na contramão da história. Nas minhas palestras eu falo. Por que a lei diz? O que a Constituição diz? Que nós somos iguais perante a lei. Se nós somos iguais, se tu trabalha num setor cujo tu é igual ao taxista, tu tem que ter o mesmo direito dele, desconto de 30% para comprar o carro, isenção disso, isenção daquilo. E vocês não buscam isso, acaba tendo um custo muito maior que os taxistas e acaba até nem ganhando com isso. Então eles não se unem contra nós. Na verdade, o maior financiador de campanha política, nós sabemos que é o transporte coletivo. Exato. Quem duvida disso vai lá na prestação de conta e olha. Então, por que o prefeito impede os mototaxistas? Porque o maior tirador de passageiro do transporte coletivo é os mototaxistas. E nós entramos na lacuna do transporte coletivo ruim que existe em todo o país, não é só no Rio Grande do Sul. Não, o transporte coletivo é deficitário na grande maioria do país, e eu acho que se tivéssemos um transporte coletivo de qualidade, eu acho que teríamos espaços, e há espaços para motoristas de aplicativo, para taxistas, para mototaxistas, todos sairiam beneficiados. E nós temos uma vantagem. Quando a pessoa chama, a gente pega na porta e leva na porta. Exatamente. Sabe? Aí as pessoas querem discutir conforto. Bom, se eu pudesse ter um veículo de conforto para me transportar, eu andaria de helicóptero? Eu não andaria de moto? Andar de carro hoje é complicado. Andar de transporte coletivo é complicado. Exatamente. Tu vai pegar o Uber também, vai enfrentar o mesmo trânsito. E nós, motociclistas, nós temos uma facilidade que os outros não têm. E te digo mais, pode fazer esse levantamento. Pelotas, fui eu que fiz um trabalho lá, Santa Maria. Pelotas, as motos são laranja, Santa Maria, as motos são laranja, São Gabriel são verdes, enfim, por aí afora. Aonde tem o mototaxista, pode ver que o transporte coletivo teve uma deficiência no transporte de passageiros. Por quê? Porque nós temos a rapidez, nós temos um custo um pouquinho acima do valor da tarifa do ônibus, porém nós temos uma vantagem. Eu te levo com conforto e segurança, pego na porta da tua casa, local, destino e destino, na origem. Enfim. O Rodrigo Queiroz, sobre o mototáxi, algumas cidades prós para a população, e logo vai ter em Esteio. Então, vai ter em Esteio em breve. Eu já venho falando para os colegas aqui. Então, se preparem que em breve vamos ter serviço de mototáxi em Esteio. Vamos ficar atentos aí e com certeza vocês vão saber aqui através da nossa Rádio Destaque. E a Vanessa Lopes, tá? Infelizmente é neste Brasil em que vivemos, onde quem tem mais grana é quem manda. O povo trabalhador vive de migalhas para não ver a sua família passando fome. Eu não quero ser deselegante com a Vanessa. Vanessa Lopes. Vanessa Lopes. Eu não sei de onde que ela é. Eu não quero ser deselegante contigo, mas o grande problema é nós mesmos. Que a gente que elege. Eu ouvi não é uma piada, mas um posicionamento de uma pessoa que já tem uma certa idade. Qual é a diferença entre um assaltante armado para um político?
A diferença é que o assaltante armado ele usa uma bala para matar um, e o político usa com canetaço para matar milhares. Exatamente. A diferença é essa. E além dessa aí, os políticos nós elegemos. Exatamente. O bandido não. Nós estamos ali, ele pode pegar qualquer um. Os políticos não. Nós elegemos através do voto, nós colocamos corruptos ou não, seja em Brasília, seja nas assembleias, seja nas câmaras, ou no executivo, legislativo, estado ou município. Ficando em miúdos, o bandido a gente não escolhe ele para matar a gente, mas o político a gente escolhe. O Claudecir Pimentel, quando você tem tempo para vir Gramado, ou passa um contato do Walter, porque precisamos do teu apoio aqui. Eu fiz uma palestra sábado retrasado aqui no CFC da região metropolitana, onde tinha 2 guris de Gramado. Eu me coloquei à disposição para ir lá fazer uma palestra, falar com eles, e estou me colocando à disposição. Mas fala o teu número agora, sim. O teu e-mail, número aonde que é o sindicato em Porto Alegre, aonde que é a subsede aqui em Canoas. Então agora tu vai vender o teu peixe. Vamos lá. Vamos primeiro pelo WhatsApp, né? O famoso WhatsApp. WhatsApp 51 9120 9913. 9120 9913. O meu e-mail walter@sindimoto.com.br. Se tudo isso foi dificultoso, entre no Google e digita lá Sindimoto RS, vai encontrar o site do Sindimoto e todos os contatos estão ali para que nós possamos atender a todos. Quero deixar aqui a minha disponibilidade, se a rádio assim entender, os ouvintes, os telespectadores entender. Eu venho aqui cada dia, ou cada hora, ou cada época que a rádio achar conveniente, para dar uma explicação sobre trânsito e dar uma dica. É sempre útil essa e dar uma dica de como evitar custos pagando multa. Que a indústria das multas cresce a cada ano. A cada dia. A cada dia. Ano até muito exagerado. Depende da receita que o município precisa, as multas aumentam. E a que eu mais bato é aquela que tu nunca viu, nunca sabe onde está e aparece na sua casa depois como um brinde. Eu ia dar outra dica aqui, mas vou deixar o pessoal muito confuso. Eu vou deixar para a próxima. Não, deixa para a próxima. Deixa para a próxima, senão daqui a pouco eu ensino tudo aqui, fica sem graça, né? Eles não vão nem querer me ouvir mais depois. Então, está aqui os contatos, podem compartilhar este programa, que daí vocês vão ter todos os endereços, e-mails, enfim, do Walter Ferreira, que é presidente do Sindimoto, que fica em Porto Alegre, tem uma subsede aqui na cidade vizinha de Canoas. E hoje o programa Falando no Ar Especial está ficando por aqui. Muito obrigado a atenção de todos. Fiquem com a nossa programação. Às 4 horas, Espaço do Axé com Jones Beneman. Às 7 horas, Hip Hop Sem Ladaia com William WD. E às 5h30, eu volto novamente com Falando no Ar. E às 8h30, Peleia Grenal com Maurício Rocha e Lucas Ferreira. Não, é Lucas. Dali Inter. Tá? Então fiquem com a nossa programação. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. É isso aí.